E é isso, galera! John Arias é o novo jogador do Palmeiras. O jogador vai chegar, acho que na próxima semana ele já vem para o Palmeiras para fazer exames médicos e aí assinar o seu contrato. Ele já tem um pré-contrato ali assinado. Vai chegar para vestir a camisa do Verdão, fazer exames médicos e ficar à disposição do Abel para poder jogar. Ele poderia já chegar no domingo, né, e jogar lá contra o Corinthians. Mas não é possível, né? A gente fala assim brincando, mas não é possível. Mas já tem o acerto, né? A palavra do jogador, o contrato, o pré-contrato assinado e tá tudo certo. E a torcida do Fluminense está muito brava, xingando o jogador, né? É assim, galera. Eu acho que a torcida tem o direito, claro. Mas o jogador poderia ser o contrário. O jogador é profissional. Foi o tempo de que alguns jogadores realmente amavam os seus clubes, né, a sua camisa. Hoje em dia o futebol é muito profissional, o futebol envolve muito dinheiro e nós torcedores seríamos hipócritas de, por exemplo, falar, no meu trabalho vou receber um aumento, vou receber uma proposta de uma outra empresa, eu vou recusar porque eu amo essa empresa que eu tô hoje. É difícil, né? A gente tem que se colocar também às vezes no lugar do cara. Por isso que é ruim quando um jogador ele fala, eu amo esse clube, eu vou sair, vou jogar na Europa, quando voltar eu volto pro meu time e tal. Essas coisas que a gente, torcedor, às vezes se ilude com esse tipo de declaração. Por exemplo, aconteceu agora com o Rafael Veiga. Ele saiu, falou que vai dar o último chute na bola no Allianz. É diferente, ele é um palmeirense, é um torcedor do Palmeiras. Eu acredito no Rafael Veiga. Acredito na palavra dele, né? Mas tudo pode acontecer, o ser humano é falho, né? Enfim, mas John Arias é do Verdão, deixa o torcedor do Fluminense ficar bravo. Então, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, nós não temos nada a ver com isso. Enfim, ele vai chegar, é um excelente jogador e o Palmeiras está bem servido agora, mas precisa continuar contratando Anderson Barros. Precisa do zagueiro, existem conversas ainda com o Nino, né? Por esse zagueiro, o Palmeiras com o Igor Júlio também tem conversas. O Alexandre Ribeiro também tem conversas com esse jogador. Mas a gente precisa ver até que ponto isso vai acontecer, né? Precisa de um lateral direito. O Palmeiras começou a se movimentar por um outro lateral direito, porque o Kelvin e o Giai não convenceram. E eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo alguns nomes e nomes de zagueiros. Tem outros zagueiros aí com o Palmeiras do Grêmio. Enfim, galera, se inscreva no canal, deixa o like. Eu agradeço de coração a todos vocês que estão chegando aqui no canal do Fabão Palmeirense. Muito obrigado mesmo aos palmeirenses, a todos os torcedores. Eu aqui no canal a gente traz as informações, tem um pouco faz a resenha, né? Mas tudo com respeito aos nossos adversários, torcedores, e procuro trazer sempre e vou trazer sempre as informações corretas, sem clubismo, um pouquinho, como eu sempre falo, vai ter, não tem como não ter um pouquinho de clubismo, galera. E faz parte, é até legal para resenha, tá bom? Mas aqui é pouco clubismo. Vamos lá, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o like, obrigado. E vamos lá para as informações. É uma sexta-feira agitada no mercado do Palmeiras, hein? Começando aí com uma recusa do Palmeiras, né? O Palmeiras recusa uma proposta de empréstimo pelo atacante Luigi. O time do Al Riet fez uma proposta pelo Luigi e o Palmeiras recusou. Também tem o Palmeiras retoma conversas por Fabinho aí, ó. É uma grande notícia, o Fabinho volante, né? O Palmeiras retoma a conversa por ele. Tem também a questão do Fred, que foi oferecido, meio de campo. E o Palmeiras tem a questão do Danilo, também do Botafogo, né? Não podia esquecer. E o Palmeiras vai fazer o que tudo indica que o Palmeiras fez uma proposta, foi recusada, mas o Palmeiras não desistiu e vai fazer uma nova proposta. Quando acontece isso, pessoal, é porque o time do Botafogo está propenso a escutar a oferta e aceitar. O Palmeiras vai chegar com uma grana
E provavelmente o Botafogo tem. Eles falam que não, mas é pra questão da torcida, né? Mas chegando a grana, o Palmeiras desembolsando, o Danilo também quer se vir pro Palmeiras. Aí o Palmeiras vai ficar bem servido no meio de campo, né? Se vier o Danilo, aí pode esquecer um pouco aí essas outras contratações. Já falei do John Arias, né? Na próxima semana ele deve estar chegando aqui em São Paulo, vai pro Allianz Parque, vai fazer os exames, se apresentar, vai ter a apresentação dele toda. Tô estranhando que a Leila não veio ainda falar. Estão mais calmos? Leila, não venha fazer isso, hein? O Palmeiras fez uma sondagem pelo zagueiro Wagner Leonardo do Grêmio. Esse zagueiro é um bom zagueiro. Wagner Leonardo, um zagueiro jovem. E pelo que eu vi, às vezes que eu vi ele jogando, ele é um zagueiro seguro, apesar da idade. Tem postura em campo. Zagueirão, né? Zagueiro tem que ter postura, né? Pelo que eu vi dele, é um zagueiro central. E a gente fala zagueiro central, é um termo mais antigo, né? Para quem é da antiga aí. Quarto zagueiro, zagueiro central. Quarto zagueiro é aquele que joga pelo lado esquerdo. E o zagueiro central é o que joga pelo lado direito, né? Assim como o lateral direito e o lateral esquerdo. Mas são termos que a gente usa mais na várzea, né? Jogando futebol de várzea. Hoje em dia o pessoal não, fala o zagueiro que joga pela direita e o zagueiro que joga pela esquerda. É o quarto zagueiro e o back central. Para quem é da várzea, para quem é das antigas, vai entender o que eu tô falando. Certo? Esse zagueiro aí, ele é um bom zagueiro, né? O Wagner Leonardo do Grêmio. Palmeiras fez uma sondagem aí. E vamos ver o que acontece aí nos próximos contatos com o Grêmio. Ô Grêmio, você levou o Marcos Rocha, o Everton. Ajuda nós aí, hein? Vamos lá, continuando aqui. Palmeiras e Internacional seguem finalizando as conversas por empréstimos de Bruno Rodrigues. Palmeiras está tentando secar a folha de pagamento. Aí o Bruno Rodrigues tinha uma conversa com o Vasco, aí envolveu uma possível troca no lateral direito, né, o Paulo Henrique do Vasco. E parece que esfriou um pouco, né? E o Palmeiras está tentando agora. O Internacional fez uma consulta para o jogador e o Palmeiras está conversando, né? O Palmeiras não vai se prender, se recusar a liberar o atleta. O Palmeiras tem a intenção de liberar o Bruno Rodrigues caso chegue uma proposta de empréstimo ou de compra pelo jogador. Certo, galera? E mais uma notícia para finalizar sexta-feira aqui com as informações. Palmeiras tem interesse no Pedro Lima, o lateral direito, né? Ex-Sport. Ele também está no Wolverhampton, né? E poderia vir aí numa compensação, né? O Palmeiras poderia trazer esse jogador junto com o John Arias, porque existem algumas negociações que acontecem, não sei se é o mesmo empresário, tá, galera? Mas existem algumas negociações aí que os empresários, ele falam, ó, te vendo esse jogador aqui, eu te libero esse jogador, mas eu tenho um outro que eu preciso colocar ele no mercado, você não quer ficar com esse jogador? Entendeu? Pode ser esse caso aqui do Pedro Lima, né? Que o Palmeiras fez uma sondagem, foi oferecido para o Palmeiras para poder levar junto com o John Arias. Antigamente tinha muito isso, né? O jogador de empresário que, por exemplo, quero contratar o Edmundo. O Edmundo tem um empresário X. Esse empresário X tem outros 2 jogadores e ele quer colocar o jogador na vitrine. Aí ele fala, ó, eu facilito para você, eu negocio com você, mas tem esses 2 jogadores aqui que eu preciso colocar aí na vitrine. Você fica com esses 2 jogadores aqui durante 6 meses, 5 meses. É coisa do futebol, negociações que aconteciam e ainda acontecem no futebol. Mas hoje menos, tá, galera? Hoje é menos esse tipo de abordagem dos empresários em relação aos clubes, né? E é isso, essas foram as informações de sexta-feira, uma sexta-feira agitada, final de semana de clássico, Corinthians e Palmeiras, né? O Palmeiras joga fora de casa e o Palmeiras venceu o seu jogo no meio de semana contra o Vitória, 5-1, e o Palmeiras jogou bem. Esperamos que o Abel treine bastante esse time, um time que ele vai colocar em campo é um time, se for esses mesmos jogadores que entraram agora, é um bom time, é um excelente time, né?
E a esperança agora é esperar o Paulinho se recuperar, John Arias jogando, Paulinho, Andrés Pereira, Marlon Freitas, Alan, Vitor Roque, eu já coloco todos eles. Certo, galera? Qualquer outra informação urgente que aparecer por aqui, eu volto no canal, tá bom? Me siga também nas outras redes sociais, aqui não é uma rede social, né? Mas me siga aí, tem outras redes sociais aí se vocês quiserem. Por favor, eu peço aí o apoio de vocês lá. Vocês sabem quais são, né? Beleza? Fico por aqui, qualquer notícia eu volto. Siga o Fabão, se inscreva no canal, deixa o like e fui! Palmeiras, amassar o Corinthians no domingo, hein? Avante palestra! É nóis!